quando a gente pensa na nossa vida como um caminho, como um trajeto, né? Algo que é bem comum. A gente fala, às vezes, sem pensar no que significa, usando esse tipo de expressão. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia usa essa expressão e essa ilustração em diversos momentos, em diversos aspectos desse caminho. E a ideia que a gente pode pensar é que, às vezes, quando a gente para pensar nesse tipo de ilustração, às vezes a gente está vivendo a nossa vida no automático, né? Às vezes a gente pensa naquele cotidiano, que eu acordo de manhã, vou trabalhar. Eu costumo dizer que o carro às vezes vai sozinho, né? E não sei como, às vezes chega, às vezes não, no lugar certo. Ou às vezes a gente tem a oportunidade, e talvez vocês tenham passado por isso hoje, né? De ir para um lugar novo, de chegar aqui. Ou quando a gente volta num lugar depois de muito tempo, e você precisa ficar atento, né? Será que tem trânsito? Será que o GPS sugeriu uma nova rota? Será que vai ter um semáforo fechado, um desvio importante? E você, por essa situação diferente, começa a prestar atenção nesse caminho, prestar atenção na sua rota, prestar atenção, talvez, se o carro está com o pneu calibrado, está bem ajustado. E eu queria pensar que a gente possa olhar para a nossa vida tomando essas decisões, né? Tomando essa preocupação, né? Qual o caminho que a gente deve tomar, qual a rota a gente deve seguir. Será que a gente tem as ferramentas certas, né? O mapa correto, o mapa adequado para a gente seguir? E eu penso nessa ilustração, sempre que eu vou para São Paulo, eu fico imaginando como nessa imagem ali, né? Parece que eu vou pôr o GPS e as avenidas, as pontes, os viadutos estão em movimento, e quando às vezes ele fala assim, ó, sai à direita, eu olho para o mapa, eu olho para a rua e falo, qual é a direita? É a de cima? É a de baixo? É do meio? Parece que tem esse movimento. E a Bíblia fala sobre isso, né? Essa sensação, essa ansiedade, essa preocupação de estar no caminho certo e permanecer nesse caminho. A Bíblia alerta essa dificuldade na nossa vida, quando a gente pensa no caminho da nossa vida. E diz assim, nessa passagem, há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. E às vezes a gente tem essa dificuldade na nossa vida de saber que a gente está no caminho certo. A pergunta, a reflexão, né, a primeira que eu quero trazer é, será que a gente está confiando no nosso GPS? Porque quando a gente pensa no aparelho GPS, ele tem duas funções importantes, né? Ele precisa falar com precisão aonde eu estou e ele precisa ter um mapa atualizado, né? Não adianta nada eu ter um GPS que me indica virar à direita, mas aquela rua já mudou de sentido, ele está indicando um caminho que não está mais, que não existe. Então, o GPS ele precisa estar regulado, precisa estar atualizado, ele precisa ser confiável, né? Para que eu possa segui-lo, para que eu possa olhar para as instruções que ele me dá, né? E chegar em segurança onde eu quero ir. E da mesma maneira, né, eu não tenho tempo para explicar todas as características, mas o fato é que a gente pode atribuir essa qualidade para a Bíblia, né? Alguém disse que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal do Dia, porque o Jornal do Dia foi impresso ontem, mas a Bíblia fala comigo hoje, né? A Bíblia fala, Deus me ajuda hoje, nesse momento eu posso abrir e ver ali Deus trabalhando no meu caminho, trabalhando no meu coração, falando comigo naquele momento. E por causa dessas características, eu quero pensar, né, nessa qualidade da Bíblia para a gente pensar no nosso caminho, pensar, né, naquilo que a gente está seguindo, porque é comum, e talvez vocês já tenham ouvido, né, na nossa cultura, a gente ouviu uma frase ou algumas afirmações bem populares, né, por exemplo, todo caminho, né, toda religião leva a Deus, ou todos são filhos de Deus, no sentido assim, não se preocupe muito com o caminho, você é filho de Deus e você pode seguir na sua vida conforme você acha que deve seguir, e no final vai dar tudo certo. Só que a Bíblia não fala sobre isso, né? A Bíblia, na verdade, ela fala outras coisas a nosso respeito, sobre as nossas decisões, fala outras coisas, aquilo que naturalmente é o nosso caminho, naturalmente são as nossas inclinações. A ideia, né, a Bíblia, de maneira resumida, ela mostra que Deus nos criou
refletindo algumas características dele, refletindo o seu caráter, refletindo algumas características dele, né, para que a gente possa se relacionar com ele e refletir quem ele é, aonde a gente estiver, aquilo que a gente faz, aquilo como a gente se comporta, nas decisões que a gente toma, que a gente possa mostrar ele com a nossa vida, né? Mas existe uma realidade que nos tira dessa rota que aconteceu e tem acontecido na vida de cada ser humano, que é o pecado, né? Que é aquilo que nos tirou do alvo, nos tirou dessa rota. E uma vez um pastor ouviu uma mensagem muito interessante, que ele fez a seguinte afirmação, de que a realidade do pecado é a única que não precisa de provas. Basta a gente ser sincero. Basta a gente olhar com atenção para o mundo, olhar com atenção para a nossa vida, que a gente vai chegar na conclusão. E talvez perceber como a Bíblia está sendo precisa, está sendo correta, está falando, né, com coerência sobre como é a realidade, sobre como é o nosso coração, não é? E tem uma passagem muito forte que fala sobre isso, né? Eu selecionei um pedaço, mas existe um trecho maior, mas a gente pode perceber a profundidade, né? O quanto o pecado ele nos tirou dessa rota, tirou desse caminho. Diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa realidade, amados, ela é muito forte e ela impacta a nossa vida de maneira muito importante. Mas a boa notícia, né, que alguns irmãos, inclusive, têm para compartilhar com a gente depois, é que a solução, ela foi garantida para nós, ela está disponível para nós na pessoa de Deus, né? A Bíblia ensina que é possível mudar essa realidade, mudar esse caminho, e a ilustração, uma das ilustrações que a Bíblia usa é a conversão, né? É você estar seguindo por um caminho e de repente você olha por uma placa, né? Olha por uma instrução no seu GPS e você faz uma meia volta, né? Esse sentido da conversão, ele tem essa ideia de você estar seguindo por um caminho e voltar numa mudança que é radical, né? É uma mudança que volta totalmente para onde você estava indo. E a Bíblia fala exatamente sobre isso, né? Quando a gente vê uma placa como essa, a ideia é de uma mudança interna, profunda. E a Bíblia usa diversas ilustrações para mostrar o quanto isso ele é importante, é impactante e é, digamos assim, radical. Por quê? Porque algumas ilustrações que a Bíblia usa, quando a gente pensa no caminho, às vezes a gente pode pensar, é apenas aonde eu estou indo. Mas como eu quero mostrar, a gente vai ver algumas passagens, além de mudar o meu destino, além de mudar a minha rota, Deus quer mudar quem eu sou por dentro, é uma mudança interna, é uma mudança profunda, é uma mudança que eu posso dizer que seria na minha essência, né, do qual os irmãos vão dar testemunho também, né, daquilo que tem acontecido na vida deles. E quando a gente pensa nessas ilustrações, a conversão, né, ela é algo frequente, ela tem lá desde o Antigo Testamento, como esse texto diz. Lá em Zacarias, diz assim: não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas chamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor. Na verdade, quando a gente pensa em outras ilustrações, a gente começa a ver, né, o quanto isso é profundo, como isso é uma necessidade na nossa vida. Uma outra ilustração é a transformação interna que Deus realiza no nosso coração. Esse texto diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo.
Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra em que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então a ideia é de que a conversão ela acontece na vida da pessoa e traz uma mudança no seu coração. E a mudança do coração também implica, né, às vezes a gente pensa como um conflito, como alguma dificuldade, mas ela tem o poder de mudar até o nosso desejo, até a nossa vontade. Né? Aquela pessoa que vivia para si mesmo, que vivia pensando de maneira egoísta, que vivia pensando, né, nos seus benefícios em todas as situações, ela começa, por causa do que Deus fez, por causa desse amor que constrange, daquilo que Ele realizou por nós, sem que a gente merecesse, ela começa a entender que a vida dela tem que ser mudada. Ela não vive mais para si mesma, ela vive para Deus. Ela vive para agradar e honrar a Deus e servir aos outros. Uma outra mudança que tem a ver com a nossa posição é a adoção. E isso é muito forte naquela cultura e na nossa também, que é a ideia de alguém que está distante e que foi trazido para perto, ele foi recolhido, ele foi buscado numa condição totalmente diferente, totalmente alheia à posição de Deus. Essa passagem, né, falando sobre Jesus, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A ideia, amados, é que a nossa condição diante de Deus, naturalmente, por nosso pecado, por nossa culpa, é de inimigos, é de quem está afastado, de quem está longe, de quem rejeita esse amor, rejeita, né, a vontade de Deus. E o chamado de Deus, nessa filiação, é a ideia de um arrependimento de pecados que só pode somente reconhecendo quem Jesus é, o que Ele fez por nós, eu vou falar disso mais para frente, é que alguém pode chegar até Deus e reconhecer, né, e receber essa dádiva, digamos assim, de ser considerado filho, de ser tratado como filho, né, e receber todos os privilégios como um filho natural, que vai ter o cuidado, que vai ter a sua herança, que vai ter aquela proximidade debaixo do seu amor, debaixo da sua graça. Uma outra ilustração, né, uma outra passagem, dentro da adoção, né, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então essa é a ideia de uma transformação radical, né, que a gente pode chegar para Deus, nessa expressão, né, Abba, Pai, né, indica intimidade, indica proximidade de alguém que está ali, né, e pode chamar a Deus de Pai. Som. Isso aqui cabe aqui? Sim? Está me ouvindo? Vou tentar seguir. Vamos lá. Espero não esbarrar nisso aqui, né? Por favor. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, essa ilustração, né, é uma das que mostra essa transformação radical. Eu não posso ficar me movendo também, né? Obrigado. Deixa essa mão para cima, tá? Tá bom. Tenta conter o lado italiano, né, de gesticular muito. Oh, meu Deus. Vamos lá, amados. Pensando nessa transformação radical, uma outra ilustração é o veredito, né, de alguém que está para ser julgado num tribunal e ele entra como alguém sabendo que é culpado, né? Ele sabe
toda a sua lista, né? A gente fala da capivara, né? A capivara bem longa, uma lista bem longa ali de delitos, de crimes, de pecados e tal. E ele chega diante daquele juiz sabendo que ele é reto, que ele é justo, que ele é bom, né? Mas sabendo também daquilo que Deus fez. Essa passagem, ela deixa muito clara, né? Eu já falei dela antes, porque todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus. Então a ideia de a gente chegar diante de Deus sabendo que tudo que a gente pode ali receber é graça, porque nós somos pecadores, porque aquilo que a gente se Deus nos tratasse como a gente merecesse, a gente estaria perdido, né? Como a gente vai ver. Mas a ilustração, né, que eu queria trazer são duas, pensando nesse veredito, é a ideia de um acidente, né? Então, imagina uma pessoa dirigindo um carro velho, assim, só por efeito de ilustração, imagina um Chevette 75 rebaixado, com a manutenção atrasada desde 76, assim, né? Aquela coisa assim, pessoa sem documento, dirigindo em alta velocidade, tal. Não o Chevette do Luciano, não é o seu Chevette, tá bom? É outro Chevette. Por favor, vamos diferenciar. Mas pensa, pessoa dirigindo um carro assim e cometendo todas as infrações possíveis, inventando umas novas, assim, ele vai, fura o sinal vermelho e bate numa Ferrari, né? Bate ali numa Bugatti Veyron, assim, um carro assim, mais caro do mundo. Pensa assim, causa um prejuízo extremamente superior ao valor do carro dele, extremamente superior ao valor que ele consegue pagar, né, com o seu salário. Enfim, ele cria uma dívida extremamente importante para a sua vida, né? E a nossa ilustração, né, quando a gente pensa na nossa vida diante de Deus, ela é parecida com essa ideia, porque quando a gente peca, essa é uma ofensa contra um Deus que é santo, que é puro, que é eterno, que é amoroso. Então, quando a gente pensa no caráter de quem foi ofendido, veja, um Chevette que bate numa Ferrari, ele vai comprar um para-choque novo de Ferrari, não de Chevette, para tentar reparar outro carro. A proporção ao dano que ele causou tem a ver com quem é ofendido, com quem é atingido pelo pecado. E, nesse sentido, a nossa dívida diante de Deus, por causa do nosso pecado, ela tem a proporção do caráter de Deus, da glória de Deus, de quem Ele é. Mas, vem da nossa condição, Deus, a gente crê, né, num Deus que Ele é trino, né? É um Deus que Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. É um em essência, mas Ele existe em 3 pessoas. Para resolver essa nossa dívida, para resolver esse crime, esse valor que é impagável, o que Ele fez por causa do seu amor, por causa da sua graça, Ele se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. O Deus homem, Ele viveu uma vida correta, uma vida exemplar e perfeita, e Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço que era devido, né? Eu vi uma certa vez uma ilustração, que tem tudo a ver com essa passagem, né? Daquilo que Jesus fez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vi uma ilustração, né? Eu não sei se ela é verdade, chegou até mim como sendo uma história real, tal, de um jovem que estava dirigindo embriagado nos Estados Unidos, e ele foi pego por uma blitz, e foi, pela dinâmica daquele país, daquele estado, tal, foi levado já para a cadeia, para a delegacia, e já tinha um processo ali, como se fosse um plantão, né, de tribunal. E ele ali passou a noite na cadeia, no dia seguinte já foi para o horário, encaixou ali no primeiro horário, e foi a julgamento, lá no dia seguinte. E aí foi apresentado ali as provas, foram falando ali dos detalhes, do bafômetro, tal, sei lá quais são os critérios, o testemunho do policial que o abordou e tudo mais. E chegou no momento do veredito, né? O juiz estava lá diante dele, dentro dali daquele local específico, leu para o rapaz, né? Olha, a sentença é essa, seus crimes são esses, né? O seu delito é tal, e você precisa aguardar, né, as próximas etapas. Pelo que eu estou vendo aqui, pela gravidade do que você fez, você precisa pagar uma fiança, senão você vai ter que aguardar
né, aguardar o julgamento preso. E ele pergunta, você tem a condição de pagar esse valor, tal? Ele, não, né, não tenho, tal. E aí aquele juiz, vendo aquela condição, ele tira ali a toga, tira aquilo que o identifica como juiz, desce da tribuna, vai até o jovem, preenche um cheque, entrega para o rapaz e fala assim, está aqui, filho, pague. Né? Aí ele volta e recebe aquele valor. A ideia de que o pai estava julgando, por acaso, o próprio filho naquele momento. Né? Eu acho, não sei se é verdade essa ideia, mas eu acho muito forte, eu já trouxe outras vezes aqui, porque ela ilustra muito bem aquilo que Deus fez. Né? Deus ele providenciou o pagamento de uma dívida impagável. Né? Como que eu pago uma dívida que, como a gente vê nesse texto, que é o valor da minha vida? Né? Eu falo, vou ali, vou morrer e já volto. Né? Vou ali pagar uma dívida e já volto nesse valor. Né? Então, essa ilustração que exemplifica aquilo que Deus fez e aquilo que Ele deseja fazer na vida de cada um de nós, ela é muito forte, né? Ela é muito impactante para a gente entender aquilo que Deus fez. E é aquilo que a gente deseja ter em mente. Né? Deus deseja que a gente tenha isso em mente no nosso dia a dia, no nosso viver, para que a gente possa lembrar com gratidão. Né? Às vezes a gente olha para os nossos problemas, para o nosso cotidiano, e às vezes a gente está andando no automático. Né? Às vezes a gente está andando, como eu falei, no nosso dia a dia. Então, essa passagem fala muito sobre isso, e ela começa dando uma ordem, né, para a igreja, para ela se lembrar do que Deus fez. Né? Diz assim, tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma outra ilustração, que é muito forte também, é a distância. Né? E muitas vezes eu pensei nessa figura, né, um abismo, uma distância intransponível, onde eu olho para uma outra montanha, uma outra margem, e eu vejo que aquilo é inalcançável. Mas pensando essa semana na ideia dessa rota, eu lembrei de uma publicação, de um artigo, né, um jovem que viralizou, né, ele ficou famoso por algum tempo na internet, numa rede social, que ele postou esse seguinte comentário, né, sobre o Google Maps, sobre um aplicativo do mapa. E essa mensagem, né, essa publicação dele diz assim, né, ele publicou lá, a maior distância do mundo, né, a maior distância que poderia ser percorrida a pé, né, segundo o Google Maps. E ele faz a seguinte postagem, né, 21.212 quilômetros da cidade do Cabo, na África do Sul, a Vladivostok, na Rússia. É a maior distância que encontrei no Google Maps. Mais de 14 meses a caminhar 10 horas por dia, por alguns dos lugares mais perigosos do mundo. Então, quando eu pensei nessa ilustração, eu falei, isso é muito forte, é muito interessante, né? Esse caminho, pensando especialmente hoje em dia, né, era uma postagem antiga, ela passa por um dos caminhos mais perigosos da Terra, né? Regiões que hoje estão em guerra, estão em conflito, com tensões políticas, percorrendo mais de 20 mil quilômetros, passando por 3 continentes e 17 países. Né? A outra imagem, né, eu coloquei ali um avião, queria que a gente pensasse nessa distância também, numa outra coisa que é muito comum, exatamente por sermos um país de terceiro mundo, digamos assim, é a ideia da imigração. Né? É muito comum na nossa sociedade a gente conhecer um ou outro, né? Eu tenho um desejo de estudar fora, de ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, vou para o Japão, vou trabalhar, vou juntar dinheiro e tal. Né?
E eu fiquei pensando nesse processo, essa distância, né? A separação que causa na família. Lembrei de uma jovem que foi para a Áustria, né? A gente não sabia se era Austrália ou se era Áustria, mas quase igual. Mas eu fiquei pensando, falei, nossa, se eu tenho uma filha, né, 11 anos, tal, se eu tivesse na situação de ver esse desejo nela, né, de querer passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, do outro lado do mundo, essa distância, né, esse amor que a gente tem, essa coisa de não ter ali todo dia, de não ter aquela frequência, de não ter aquele contato. Por mais que a gente olhe, hoje em dia tem WhatsApp, tem tecnologia, mas não é a mesma coisa, né? E quando a gente olha para Deus, para a Bíblia, essa ilustração, ela é muito forte, porque Deus, ele mostra que o nosso pecado cria uma distância diante de Deus, só que a Bíblia usa uma ilustração muito mais forte, porque a maior distância do mundo não é o Japão, a maior distância do mundo não é essa caminhada aí de vários meses. A maior distância do mundo é a morte. Essa é a separação que é intransponível. Essa é a separação que Deus usa para ilustrar o nosso estado diante dEle, a nossa condição no nosso pecado. É da morte que Ele nos resgata. É por isso que o Filho dEle precisou morrer, no meu lugar e no seu lugar. Um filho que está do outro lado do mundo, eu tenho esperança de que ele volte, né? Mas a morte é algo que supera a esperança que a gente tem pelas nossas forças, pelo nosso caráter, por aquilo que a gente é. E a esperança, né, que isso mostra, que isso explica, é exatamente o que o batismo ele vem ilustrar, né? Alguns irmãos vão falar da vida deles, vão falar sobre como a vida deles foi transformada, né? E o batismo tem tudo a ver com isso. Diz assim, quando Paulo está ali falando aos romanos: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo? Fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Existe um resgate que tem a ver apenas com aquilo que Deus consegue fazer, aquilo que Ele faz, por causa daquilo que Ele pagou, por causa do preço que Ele pagou. E o batismo serve também para nos lembrar dessa mudança radical, né, de alguém, às vezes a gente usa, né, algumas expressões de alguém que passou da morte para a vida, né? É a mudança mais radical que a gente possa entender, porque ela deve modificar o nosso estilo de vida, a razão da nossa vida, percebe? É aquilo que é não apenas o caminho, mas é o destino, é o nosso alvo. E esse novo caminhar, né, esse início, né, o batismo, a ideia de que ele é um início, é a ideia de que ele é uma ilustração, que a gente vai ver lá, de algo que já aconteceu nas nossas vidas, que já aconteceu na vida dessas 3 pessoas que vão se batizar. É para a gente entender a intensidade, a profundidade da mudança que a gente precisa ter, para que a gente possa confiar não nos nossos esforços, não em quem nós somos, mas apenas em Deus, naquilo que Ele fez em Jesus Cristo, como a nossa única esperança, como a nossa única salvação. Agora, a gente sabe, né, essa nova vida, esse início que é simbolizado pelo batismo, ele é um início, né? A ideia de que a gente pense que é uma caminhada, a gente cantou sobre isso hoje, né? A ideia é que a gente pense de que nós tivemos um momento na nossa vida que a gente escolheu um GPS adequado, a gente escolheu um guia correto, né, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente escolheu ali seguir, né? A gente seguiu as instruções, a gente fez a conversão, mas a gente ainda vai andar por um caminho que nós vamos encontrar dificuldades. Vai ter tropeço, vai ter desvio, vai ter caminhão quebrado na faixa da esquerda, vai ter dificuldades. E aí vem o próximo ponto. A gente vai precisar constantemente estar recalculando a rota. E isso é normal. Isso é esperado, né? Talvez é muito comum um novo convertido, e eu me lembro dessa experiência,
de achar que tudo estava perfeito, né? Falei, nossa, eu resolvi o meu maior problema diante de Deus, né? O vizinho com a furadeira na parede, ali no Vila Flora, aquela parede de 3 centímetros, assim, parecia uma música, né? Tá tudo certo. A dor nas costas, isso daqui é só motivo de lembrar do alongamento. Parece que todos esses problemas da nossa vida se tornam menores, né? E, de fato, essa é a realidade, né? De fato, quando a gente observa aquilo que Deus nos poupou, aquilo que Deus fez por nós, isso deve alterar como a gente enxerga todo mundo, toda a realidade, todos os nossos problemas. Eles se tornam menores em comparação àquilo que a gente tinha diante de Deus. O problema é que um novo convertido, e talvez alguém que tem alguns quilômetros a mais aí rodados, é a ideia de que a gente pode se acostumar, né? Olhar para o mundo e passando o tempo, e você se acostumando e olhando para os problemas, né? E tropeçar e cair e perder de vista, né? Um pouco esse foco, esse nosso alvo, esse destino. E aí vem essa ideia, né? Os recursos que Deus usa, a igreja, a Bíblia, o Espírito Santo, para que a gente recalcule essa rota, para que a gente ajuste, pela graça e misericórdia de Deus, Ele fornece esse recurso. E isso é uma realidade, né? Que Deus manifesta, Ele fala sobre isso na Bíblia. Portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então a ideia, né? Paulo está falando para pessoas convertidas, para pessoas que estavam andando com Deus. Olha, olhem para as coisas do alto, busquem essas coisas, continuem pensando nessas coisas. E a Bíblia, muitas vezes, pela misericórdia de Deus, ela repete instruções, talvez porque a gente precise ser relembrado com mais frequência de algumas coisas, né? Essa passagem do Antigo Testamento fala de maneira muito forte, né? O quanto a gente precisa ser lembrado, o quanto a gente precisa ser ensinado para que a gente acostume, para que a gente permaneça no caminho do Senhor. Diz assim: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará em seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal em sua mão, e elas serão um frontal entre os seus olhos. Você as escreverá nos umbrais da casa e nas suas portas. Então a ideia de ser relembrado, de estar constantemente ali, ensinando, né, os seus filhos, e por aplicação, né, ensinando a nós mesmos, lembrar que a gente precisa ser ensinado, ser relembrado, porque naturalmente a nossa tendência é olhar para o mundo, é olhar para as dificuldades, olhar para os nossos problemas, né? A ideia é que quando a gente considera a nossa vida à luz do que Cristo fez, a gente pode de verdade, de fato, desfrutar dessa condição, desse veredito, de ser filho de Deus, desfrutar dessa bênção, né? Para o nosso benefício na nossa vida e para dar testemunho para os outros, para que as pessoas possam olhar para nós e observar como a gente lida, porque a gente vai lidar com dificuldades, a gente vai lidar com problemas. E da mesma forma, né, que a gente pensa nessa conversão como essa mudança radical, haverão pequenas mudanças, né, pequenos ajustes, desvios, e a gente vai muitas vezes ouvir ali Deus como um GPS ali, recalculando a nossa rota, nos lembrando de voltar para Ele, de olhar para Ele, né, e transmitir aquilo que a gente tem aprendido. Eu não sei a condição de vocês, né, talvez você que esteja aqui hoje, eu creio, espero, né, que você já tenha entendido, já tenha buscado, já tenha confiado em Deus no passado, e eu espero que essas ilustrações, essa mensagem seja um incentivo, né, para uma motivação para você compartilhar, para que você firme a sua vida em Deus.
mas talvez você não tenha tomado essa decisão, talvez exista alguma dúvida, algum empecilho, algo que você ainda não esteja claro, né? Talvez essa mensagem esteja fazendo sentido pela primeira vez na sua vida, ou você está ouvindo de uma forma diferente. Eu quero lembrar que existe um convite sincero, né, de andar com a gente, de conhecer a Bíblia, conhecer a Deus que se revela na Bíblia. E se existe alguma dúvida, nos procurar, os pastores, os líderes, a gente está aberto, a gente tem o desejo de te ajudar nisso. Mas eu quero lembrar que isso é um desejo, é um convite do próprio Senhor Jesus, que Ele faz a todos nós, né? Essa passagem é muito, muito forte, fala sobre isso. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O desejo, amados, é que a gente possa viver a nossa vida para a glória de Deus e ouvir, não do GPS, mas do Senhor Jesus, né? Você chegou ao seu destino. Que a gente possa ouvir dele isso no último dia e ver muitos, né, que convivem conosco também, ouvindo a mesma frase, chegando lá com o Senhor Jesus. Amém? Queria orar para encerrar. Senhor Deus, te agradeço, Pai, primeiro pela minha vida, pela oportunidade de te servir, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez por mim. Isso é uma realidade, Pai, na minha vida e na vida de todos nós. Te agradeço por essa mensagem, te agradeço pelas 3 pessoas queridas que estão declarando fé no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem agido, porque o Senhor é bom, o Senhor tem transformado vidas, pela sua graça tem compartilhado conosco o que o Senhor tem feito, Pai. Porque a obra é tua, a glória é tua, Senhor. Só o Senhor merece ela, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pelo tempo que a gente teve e ainda vai ter, que a gente possa desfrutar em alegria para a tua glória, para a tua honra. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.